E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para estudar essa matéria que agora já faz parte do coração de vocês. Eu tenho certeza que vocês contam para todo mundo. Olha, eu sou apaixonado por processo civil, essa matéria que mudou a minha vida. E é isso que nós vamos fazer hoje, estudar um pouquinho de processo civil. E para quem não me conhece, chegou agora, meu nome é Leonardo e é um prazer tê-los aqui. Eu vou até me apresentar de uma maneira um pouco melhor, né, para que vocês possam aí, de repente, ter os meus contatos, né? Então, de repente, você chegou agora no nosso canal aqui, né? professorlgutierrez@gmail.com, redes sociais, Instagram e Facebook, vejo vocês lá, para também, além das dúvidas, vocês trazerem coisas novas. Olha, professor, esse conteúdo aqui é do meu interesse, esse conteúdo aqui eu não consigo entender muito bem, e de repente a gente pode fazer mais alguns trabalhos, mais algumas coisas, e eu estou à disposição de todos vocês. Sugestões são sempre bem-vindas, críticas, o que for necessário para que esse conteúdo seja cada vez melhor e direcionado a todos vocês, dependendo aí, é claro, de cada objetivo específico. Então, isso também vai me ajudar e vai ajudá-los com certeza, tá? Vamos começar, então, o nosso conteúdo? Hoje nós vamos falar de recursos, tá? Um tema, assim, que para a prova, concurso público, OAB, ou o sujeito, às vezes, está usando isso para um reforço na faculdade, é um assunto, assim, bem utilizado. Então, aqui o nosso objetivo é sempre focar, direcionar, né? Então, vocês perceberam que eu tenho como propósito ir direto ao assunto, né? Então a gente não fica divagando muito. Então esse é o nosso propósito aqui nesse curso, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que funcionam os recursos, tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta que você deve realizar é: quem é que pode recorrer? Quem tem esse direito, né? E o Código de Processo Civil diz, ó, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, pelo Ministério Público, seja ele como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então vamos por partes, né? Então, primeira coisa, quando vocês olham esse esquema aqui, né, parte vencida, deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa relação, né? Vamos pegar aqui um quadro em branco e aqui a gente vai desenhar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos a seguinte situação. Nós vamos analisar aqui, ó, a decisão do juiz, né? Então aqui, ó, qual foi a sentença, né? E aqui nós vamos colocar, ó, sentença, o resultado, né? Então aqui nós temos procedente, nós temos improcedente e parcial procedente. Então, a sentença foi parcialmente procedente. E agora, desse outro lado aqui, nós vamos analisar o seguinte, ó. Quem pode recorrer, né? Então, essa pergunta é bem importante, né? Nós temos uma sentença que foi procedente, improcedente e parcial procedente. São as três possibilidades. E agora eu quero saber quem é que pode recorrer dessa decisão, né? Então, essa é uma pergunta ótima, né? Então, se a sentença foi procedente, procede o quê? O pedido do autor. Então, se procede o pedido do autor, quem pode recorrer é o réu, exatamente. Se ela é improcedente, improcede o pedido do autor. Por consequência, quem é que pode recorrer? O próprio autor, né? Se improcede o que ele pediu, é ele que vai recorrer, se ele quiser, claro, né? E se for parcial procedente, aí nós temos o autor e também o réu, né, como possibilidade recursal. Legal, então aqui a gente já consegue visualizar, né, a gente monta uma tabelinha, né, sempre eu falo para meus alunos, olha, não é fácil, né, estudar, tem as suas dificuldades, né, mas a gente tem que tornar esse estudo de uma maneira cada vez mais agradável, né, então aí você, mesmo que às vezes no improviso, você cria um esqueminha aqui que fica colorido, fica mais agradável para olhar, né? Então, claro, isso aqui poderia fazer no Excel, poderia fazer no Word. Aqui eu tenho minha lozinha do próprio aplicativo que eu utilizo para gravar vocês, mas de qualquer forma você vai criando ferramentas que você mesmo vai ficando empolgado. Vai falar, oh, que bacana, eu criei esse modelo, criei esse método, né? Ficou mais agradável para olhar, ficou colorido, ficou destacado. Então, é isso que eu sempre destaco para os meus alunos que eu tenho contato presencial,
Mas aqui também não poderia ser diferente. Eu quero que vocês evoluam enquanto estudantes, né? O estudo, às vezes, ali muito tradicional, é claro que ele também é útil, né? Mas a gente tem que procurar inovações, procurar métodos que fazem com que esse conteúdo seja otimizado, né? Que a gente ganhe um impulso e nos coloque numa projeção assim de destaque, né? Seja qual for o seu objetivo. Então, de repente, também, se for uma dúvida de vocês, alguma coisa que vocês precisem, como esquematizar, contem comigo, a gente tenta montar aí um planejamento para que haja aí uma melhor aplicação desses conteúdos, né? Porque a gente absorve, o professor explica, mas é importante a gente saber transformar aquele conteúdo que o professor passou para o papel, né? Como é que eu vou transformar isso? Será que é só o tradicional, né? O professor falou, eu anoto exatamente igual? Ou o professor está falando ali, ó, sentença procedente, quem pode recorrer, réu, eu já tabelei, já esquematizei, fiz um fluxo, fiz um mapinha mental. Então, são essas as diferenças e eu tenho certeza que vocês vão fazer isso cada vez mais. Bom, voltando aí para o nosso slide, né? Então, o que, que nós temos aqui? Então, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, né? Quem que é vencido? Depende daquela circunstância, né? Se foi improcedente, procedente ou parcial procedente. Terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado, o nome já está dizendo, é um terceiro, não é nem autor nem o réu, mas a decisão trouxe um ônus. Isso é muito comum, não somente, é claro, mas é muito comum quando você tem as relações, né, de matrimônio, né, marido, mulher, e de repente ali um deles contrai uma dívida e de repente a decisão do juiz determina um bloqueio, né, alguma coisa nesse sentido, e às vezes bloqueia um patrimônio que é dos dois, então o terceiro prejudicado é aquele que não estava na ação, mas a decisão trouxe um prejuízo para uma parte que lhe é de sua propriedade ou de sua posse, enfim, que lhe interessa, então passa a ter o direito de recurso também. Ministério Público, no processo civil, ele é atuante, como eu já mencionei para vocês lá no começo do nosso estudo, ele atua principalmente na área de família, né? Direito do consumidor também tem uma presença forte do Ministério Público. Então, às vezes, o Ministério Público entrou com a ação, ele é parte. Mas, às vezes, dependendo da situação, ele só está fiscalizando. Então, por exemplo, em uma ação que envolva menores, de repente uma questão de guarda, o Ministério Público fica fiscalizando para saber se não vai haver nenhum prejuízo. E de repente ele entende que houve, aí ele vai e apresenta um recurso. Então é por isso que nós temos essas duas relações, tá? Então também para fechar, essa decisão ela pode ser impugnada no todo ou somente uma parte, né? Ou seja, eu não preciso recorrer de tudo, eu recorro somente daquilo que me interessa, mesmo que eu tenha perdido, pode ser que eu aceitei essa relação. Vamos continuando? Bom, renúncia. Nós vamos aprender duas coisas agora, né? Tanto a renúncia quanto a desistência. A minha pergunta é bem simples. Qual que é a diferença entre renunciar e desistir? O Código de Processo Civil não fala absolutamente nada, ele não explica isso para a gente, né? Mas eu gostaria que vocês aqui conseguissem contemplar essas duas relações. O que, que é renunciar ao direito do recurso e desistir do recurso? Bom, pressupõe o tempo, né? Renúncia quer dizer, eu nem vou recorrer. Eu tenho o direito, mas eu não quero recorrer. Por quê? Porque eu aceitei a decisão, achei que era melhor assim, tá? A desistência pressupõe que eu recorri, entrei com recurso. Só que no meio do caminho, antes de ser julgado, eu optei em desistir, não quero mais. Então, essa é uma diferença, tá? Bom, vamos lá, agora já sabendo dessa relação. A renúncia ao direito de recorrer independe, né, da aceitação da outra parte. O que, que isso quer dizer? Eu renuncio se eu quiser. Sou eu que estou assumindo o ônus dessa desistência, dessa renúncia, me perdoem? Sim. Então, portanto, não preciso perguntar para ninguém. A desistência é basicamente a mesma coisa, né? Só que o código ele coloca mais informações. O recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, né? Então percebam, né? Já tem um recorrido, então é porque eu já apresentei o recurso, né? Observem a nomenclatura, né? O código ele fala sem dar muitas explicações, mas fica nas entrelinhas, né? Aqui ele fala, independe da outra parte, então ele está chamando de parte, porque eu ainda não recorri. Aí aqui, ó, eu recorri, então ele fala, tem a anuência do recorrido, então, ou seja, já tem alguém que sofre esse recurso, né? Porque na fase recursal você tem recorrente, quem recorre, e recorrido, quem sofre. Então, aqui, ó, o recorrente, ele já recorreu, e recorrido sofre esse recurso. Então, a desistência pressupõe que eu já apresentei esse recurso, né? E eu não preciso perguntar para ele, olha, recorrido, você aceita que eu desista? Não. Mas, professor, o que, que isso muda? Lembra lá da desistência da ação? Então, às vezes, os examinadores querem confundir. A desistência da ação, se o réu já foi citado,
Nesse caso, para desistir, eu preciso da anuência dele. Agora, com relação à sua desistência em fase recursal, eu não preciso da anuência dele. E litisconsórcio, lembra do litisconsórcio, que são pluralidade de partes? O meu recurso, ele ajuda o outro? Ajuda. A minha defesa ajuda o outro? Ajuda. Um vai ajudando indiretamente, né? Não é porque eles estão unidos. Às vezes sim, às vezes não, mas é que os meus alunos eles pensam que sempre o litisconsórcio todos estão no mesmo barco, unidos. Não, às vezes não, às vezes cada um tem um objetivo. É que eles têm um fato em comum e daí eles têm uma busca. Só que às vezes eles têm advogados diferentes, eles têm estratégias diferentes, então não necessariamente eles estão, como eu posso dizer, brigando e juntos, um apoiando o outro. Às vezes sim, às vezes não. As relações processuais são complexas. Então, um apresenta o recurso, é claro que o efeito daquela decisão pode trazer aí para os demais, mesmo que não haja a interposição recursal, um benefício. Mas isso é uma questão independente, porque se eu recorro e o meu outro, o litisconsórcio que está comigo, né, no polo, não recorre, legal, bacana, pode ser que a decisão seja proveitosa a ele. Mas se eu quero desistir, eu não tenho que pedir para ele, concorda? Nós estamos ali, nós temos autonomia, cada um segue o seu rumo, né? Essa que é a grande verdade, tá? Continuando, nós temos uma outra pergunta. Do que eu posso recorrer, professor? De todas as decisões. Então, pode recorrer de sentença, pode recorrer de decisão interlocutória, pode recorrer de acórdão, pode recorrer de decisão monocrática. A única coisa que eu não posso recorrer é despacho. Até porque despacho é decisão? Não, despacho não tem caráter decisório, então por isso não comporta nenhum tipo de recurso, seja ele qual for. Tudo bem? Continuando, agora nós vamos aprender uma coisa que é muito importante com relação ao prazo do recurso. Então, olhem só o Código de Processo Civil. Ele cria uma exceção, né? Então, exceto, quase ficou unificado, né? Mas já melhorou muito, né? Então, exceto os embargos de declaração, que eu já até coloco aqui, qual o prazo dos embargos, muitas pessoas sabem, então vocês já estão respondendo mentalmente, né? Para quem não sabe, aqui, ó, 5 dias, né? Então, os embargos de declaração têm o prazo de 5 dias. Os outros recursos em processo civil, qualquer que seja, tem prazo de 15 dias, tá? Então, excetuados embargos de declaração, o prazo de recurso, né, para interposição, 15 dias. Professor, 15 dias úteis? Sim, né? Volta todo aquele conteúdo que nós sabemos de prazo. Então, fica uma dica, tá, pessoal? É sempre bom recapitular os assuntos, né? Porque principalmente agora que se vocês seguiram da aula 1 até a última aula, vocês vão perceber que o conteúdo ele vai crescendo. E dali, quando você retoma, muitas coisas que você está aprendendo na fase final vai lhe ajudar a compreender o começo, né? Porque o código é um todo, né? E também ele não é tão didático assim, né? Às vezes eu falo para o meu aluno, às vezes o aluno, coitado, ele quer estudar com muito afinco, ele está com vontade, ele compra um vademecum, ele compra um código, e ele começa do artigo 1º, não que esteja errado, né? Mas a questão é, ele acha que vai do primeiro ao último e dali ele vai criar uma linha crescente de conhecimento, né? Como se fosse um livro mesmo. E nem sempre é assim. É claro que existem coisas primárias que estão no começo do código e coisas mais específicas que estão ao final, mas existem coisas que não têm uma ordem certa, né? Então, às vezes você tem uma situação que está no artigo no meio, que para você entender se faz necessário o conteúdo lá na frente, né? Então, ou seja, é meio bagunçado. E nós, professores, tentamos transformar isso de uma forma mais didática, né? Puxar algum conteúdo que é necessário antes do que o outro. Então, é assim que funciona, tudo bem? Continuando, agora nós temos uma situação, né? Deixa eu estabelecer aqui com vocês, deixa eu voltar agora para a minha lousa aqui. Vamos aqui. Eu quero apagar o que nós aprendemos, né? Lembrando que vocês podem tirar foto, né, da tela, gravar, e eu vou apagar aqui, para justamente criar uma linha do tempo com vocês, né? Então, vamos estabelecer aqui uma linha do tempo. Uma situação. Então, nós temos aqui, deixa eu puxar mais para cá. Aqui nós temos uma
Aqui nós temos uma sentença. Vamos imaginar que aqui é a sentença. Pronto, deu certo. E aqui nós temos o recurso. Pronto, legal. Então, o que eu quero saber? Nesse meio do caminho aqui, é o prazo para interpor o recurso, tá? E nós sabemos que o Código de Processo Civil estabelece que o prazo para interpor recurso é de 15 dias, tá? Então, aqui está bem fácil, né? Sem muitos problemas, né? Então, entre a sentença e o recurso são 15 dias, tá? 15 dias úteis, eu não conto os finais de semana, eu não conto os feriados, né? Se houver férias forenses, também o prazo fica suspenso. Enfim, 15 dias, conforme nós já aprendemos. Vamos imaginar que nesse meio do caminho aqui, tanto faz, tá? Entre a sentença e o recurso, nós temos uma morte, né? Então aqui, ó, tem a morte, né? A morte de quem, professor? Tanto faz, né? A lei estabelece que pode ser a morte da parte ou pode ser a morte do advogado, tá? Então vamos aqui esquematizar. Então vamos imaginar a seguinte situação. Então aqui morreu ou a parte, né? A parte, lógico, que é interessada em apresentar o recurso, né? Ou o seu advogado, né? Então, são essas duas situações. Morreu a parte, morreu o advogado no meio do prazo para interpor o recurso. Bom, não preciso nem falar que é grave essa relação. E daí, será que o código foi rigoroso? Ó, se morreu, morreu o advogado, né? Porque às vezes a pessoa não consegue entender essa relação, né? Fica mais fácil entender que morreu o advogado. Morreu o advogado. A pessoa queria apresentar o recurso, mas ninguém fica ligando para todo dia para o advogado. Ó, o senhor está vivo, o senhor morreu, né? Não. A pessoa simplesmente diz que queria recorrer, passa o tempo e ela descobre que o advogado morreu e como é que fica? Né? Porque o advogado, de repente, não apresentou o recurso, né? Porque ele morreu, né? Poderia ter apresentado antes, né? Digamos que isso acabou atrapalhando a situação. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: existe alguma previsão no código que essa relação de prazo vai ser devolvida? É claro que vocês vão responder que, professor, lógico, porque isso é algo muito. Existe lá um conceito que nós estudamos, que é o da justa causa, então isso é muito justo, né, entre aspas, né? Porque, na verdade, é uma fatalidade. Então, eu acho que não é correto a pessoa perder o prazo, ou porque ela, no caso ela, vocês vão falar, professor, mas ela morreu, o que isso interessa, né? Mas no caso são os sucessores, são os herdeiros, né? E no caso do advogado, a parte que seria beneficiada por esse recurso também acaba sendo prejudicada. Então, acho que vocês entenderam esse problema e agora nós temos que entender o que o código faz para resolver essa situação. Legal? Então, vamos lá. Bom, a situação é bem simples, tá? Deixa eu dividir agora a tela com vocês. Vamos lá. Falecimento ou caso de força maior, o que acontece? Devolução de prazo para recorrer. Se durante o prazo para interposição do recurso acontecer o falecimento da parte ou do seu advogado, ou ainda ocorrer um caso de força maior que venha suspender o curso do processo, esse prazo será restituído, será devolvido em proveito da parte, no caso foi a morte do advogado, ou do herdeiro ou do sucessor, no caso for a morte da parte. Contra quem? Isso é muito importante. Começará a correr novamente depois da intimação, ou seja, o prazo volta do início, tudo bem? Numa questão de prova, ele pode falar que é o juiz que vai definir que o prazo volta de onde parou ou alguma outra coisa para confundir o candidato, mas ele volta do início. Legal, vocês anotaram e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá bom? Continuando, então agora nós vamos trabalhar as custas, né? Então o que vocês precisam saber? Primeiro, para recorrer não é de graça, então precisa pagar. É claro que vocês não precisam se preocupar, né? Lógico, quando eu explico isso, o aluno fala, tem que pagar quanto, professor? Não precisa se preocupar porque a questão da tabela, né, os valores, são estabelecidos pelo Tribunal de Justiça. Então, de repente, para uma prova específica, não há uma necessidade, a não ser que, de repente, seja previsto ali num edital, alguma coisa do tipo, mas não é muito comum. E no próprio site do tribunal você encontra, né, a tabela recursal, né, quais são os valores cobrados. Então, isso aqui, o Código de Processo Civil, ele só cria um elemento, né? Os detalhes, eles são previstos em normas internas, né, pelo próprio Tribunal de Justiça local. Então, vamos lá. Artigo 1007. Esse artigo aqui eu acho bem bacana, principalmente para quem vai prestar prova do Tribunal de Justiça, é um assunto que tem sido pouco explorado.
E é uma certa novidade. É claro que já existiam as custas, né? Só que aqui nós temos algumas mudanças e eu gostaria de trabalhar todas elas com vocês. Vamos lá? Então, aqui, artigo 1007. No ato de interpor o recurso, o recorrente vai comprovar que ele pagou o preparo, inclusive o porte de remessa sob pena de deserção. Então, aqui nós temos três situações que eu vou explicar para vocês. O que é preparo, o que é porte de remessa e retorno, e, por fim, o que é essa deserção. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui, então, a nossa tela, e aí, de repente, fica mais fácil nós desenharmos. Deixa eu apagar aqui o que nós tínhamos. Então, uma coisa que é legal que vocês saibam é a seguinte relação, né? Então, aqui, ó, eu tenho o juiz de direito, né, segundo a Constituição, e acima do juiz nós temos o Tribunal de Justiça, tá? Que seria aí a segunda instância. Aqui é só a título de exemplo, tal, não está muito bem desenhado, mas tudo bem, é só para ser mais rápido aqui. O que acontece é o seguinte: quando eu apresento um recurso, né, esse recurso, alguns deles são entregues ao juiz. O juiz recebe o recurso e ele remete à segunda instância, né, para que a segunda instância analise. Eu digo isso fisicamente, né? Então o juiz tem os autos do processo, ele recebe um recurso, isso é juntado aos autos e ele leva esse livro, né, os autos processuais, para o tribunal analisar e depois o tribunal analisando devolve para o juiz. Tem um deslocamento essa relação aqui, concorda? Tem um custo. Como é que você vai movimentar esses autos, né? Existem lá o sistema de transporte do Tribunal de Justiça que tem lá as suas despesas. Então, quem recorre tem que pagar essa locomoção. E, além de tudo, tem que pagar o recurso, né? Então, por isso que tem essas duas taxas, né, entre aspas, justamente para custear as despesas, né? Então, o que é o preparo, professor? O preparo é o preço, né, para recorrer. E o porte de remessa, estou remetendo, está retornando. Porte de remessa e retorno é justamente ali a despesa do deslocamento dos autos, né? É como se a gente fosse fazer uma analogia, né? É igual quando você compra um produto pela internet, né? Então, digamos que você comprou um livro pela internet, né? Então, é bem comum as pessoas comprarem um livro pela internet, você paga o valor, né? O preço do livro. Qual que é o preço do livro? R$100, R$50, R$80. Só que também tem o frete, né? Como é que o livro vai chegar em sua casa? Então, essa é a relação que nós temos. O preparo é o valor principal e o porte de remessa e retorno seria esse frete. E o que é a deserção, professor? O que é o desertor? Né? O desertor é aquele que abandona. Então, o que o legislador trouxe aqui para a gente? Né? O que o legislador estabeleceu? Ele estabeleceu o seguinte: se quem recorre não paga, eu entendo que ele desiste. Né? O desertor é aquele que abandona, que desiste. É igual quando você também está fazendo uma compra pela internet, você coloca lá os produtos no carrinho, mas se você paga, você vai receber o produto? Não, professor, porque a lojista, né, o lojista, vai entender que eu desisti da compra. É a mesma coisa. Eu acho que aqui vocês conseguem entender dessa forma. Continuando, nós temos aqui no parágrafo 1º aqueles que são dispensados do pagamento. Isso também seria natural de imaginar, né? Então, nós temos o DEMO, né? Então, Distrito Federal, estados, municípios, né? A União, o Ministério Público e também as autarquias, eles não pagam para recorrer. E também, para fechar, aqueles que gozam de isenção legal, né? São chamados hipossuficientes, aqueles que não têm condições de arcarem com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, né? Então, também temos essa relação, vale a pena vocês saberem. Aqui eu acho que tem alguns alunos já pensando, tá, professor, mas eu estou com a cabeça lá atrás. Você falou do pagamento lá do porte de remessa e retorno, mas imaginando um processo físico, né? Mas se o processo é eletrônico tem que pagar esse frete, né? Aí eu vou fazer a mesma analogia. No livro eletrônico, quando você compra, você paga o frete? Não. Então aqui é a mesma coisa. Aí o parágrafo 3º trouxe essa relação. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno quando os autos são eletrônicos. Mas fica uma boa pergunta, porque às vezes o examinador pode inserir, né? É dispensado o porte de remessa e retorno e também o preparo. Não, o preparo tem que pagar. Aí por isso que é legal você criar analogia com a compra eletrônica, né, o livro eletrônico, justamente porque aí fica até mais fácil de separar e, de repente, numa questão de prova, você não seria alvo de uma pegadinha. Legal? Bom, agora nós vamos entrar num ponto do conteúdo que eu acho que ele é o mais complexo. E para isso também vamos recorrer aqui à nossa lousinha, né? Deixa eu apagar aqui esse esqueminha que eu fiz. E agora nós vamos trabalhar com a seguinte situação, né? Nós temos aqui para estudar
o parágrafo... Antes disso, né, é legal a gente ter um exemplo, né, uma situação hipotética. Né? Então, vamos imaginar que no nosso exemplo, o recorrente deverá recolher quanto? A gente pode inventar aqui. Vamos pegar R$ 1.000. Vamos pegar um valor redondo aqui. Vamos imaginar que o recorrente ele tem que recolher R$ 1.000 a título de custas, né? Então, esse é o nosso ponto de partida. Agora, vamos imaginar o seguinte. Nós temos três situações, né? Que eu não sei se vai ficar, porque essa lousa não reconhece o parágrafo. Né? Então, vai ficar aqui. Parágrafo segundo, né? Então, no parágrafo segundo, nós temos a seguinte relação, tá? Vamos analisar o parágrafo segundo. O que o parágrafo segundo fala aqui, né? Com base nessa perspectiva. Deixa eu agora dividir de novo a nossa tela. Vamos voltar aqui, ó. Parágrafo segundo. A insuficiência no valor do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, implicará a deserção. É o que nós já sabemos. Se eu não pago, eu abandonei, eu desisti. Só que aí o código está dando uma chance. O legislador foi bonzinho. Aí ele fala, ó, se o recorrente, né, for intimado na pessoa do seu advogado e não vier a suprir no prazo de 5 dias. Ou seja, ó, o legislador ele deu 5 dias de lambuja. Então aqui vamos voltar para a nossa telinha aqui, né, de lousa. Então o que acontece no parágrafo segundo, professor? Ó, o parágrafo segundo ele estabeleceu o seguinte, ó, pagou menos, né? Então, no parágrafo segundo, vamos pegar um exemplo. Ó. Exemplo, ele tinha que pagar 1.000, certo? Então, na questão do parágrafo segundo, vamos imaginar que, hipoteticamente, né, qualquer coisa menos do que R$ 1.000, qualquer coisa. Então, digamos que ele pagou R$ 900. Às vezes o aluno fica matutando, né? Fala, professor, e se ele pagou R$ 1, se ele pagou 2, 1,50, isso daí é o que eu mais recebo em sala de aula. Né? Professor, se ele pagou 900, não, gente, aqui tem que ser objetivo, né? Quem ficar divagando muito não anda, tem que andar para frente, né? Não pode ficar pendendo aí para os lados, vou para cá, vou para lá, não, vai para frente que o negócio anda. Então, o que acontece nessa circunstância? Nesse quesito aqui, o sujeito pagou R$ 900, ou seja, pagou menos. O que vai acontecer? Terá 5 dias para completar. Então, é isso que o código estabeleceu. Então, nesse caso, ele terá 5 dias para completar. Está fácil de entender. Eu acredito que vocês entenderam. Bom, aqui vamos estabelecer o parágrafo 4º, né? Então, aqui, vamos trabalhar agora com o parágrafo. Então, vamos lá. O que o parágrafo 4º fala? O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive o porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado, notem que aqui não tem um prazo, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, qual que é a diferença? É isso que eu queria trabalhar com vocês. Deixa eu agora aqui dividir. Qual que é a diferença entre aqui, ó, deixa eu voltar aqui, do 4 para o parágrafo segundo. No parágrafo segundo, ele pagou menos. No parágrafo 4º, quanto que ele pagou? Não pagou nada. Né? Então, aqui, ele não pagou nada. Então, será intimado. Mas qual o prazo, professor? Lembra, né? Quando a lei não estabelece, quem vai fixar o prazo? O juiz. E se nem a lei nem o juiz estabeleceram, o prazo será de 5 dias. Mas aqui, o que está no parágrafo 4º, ele será intimado para pagar em dobro. Nesse caso, quanto que é o dobro? Ó, ficou fácil, né? Por isso que eu peguei R$ 1.000, né? Eu também não sou bobo. Né? Então, aqui ele vai pagar em dobro, né? Essa é a relação. Pronto. Tá fácil, né? Então, se ele pagar menos, ele tem 5 dias para completar. Se ele não pagar nada, ele vai ter que pagar em dobro, no prazo previsto aí pelo juiz. É isso mesmo. Vocês estão ligeiros, eu estou percebendo isso. Né? E agora, para fechar, nós temos aqui o parágrafo 5, né? O quinto, na verdade, né? Então, deixa eu ajustar aqui para ficar padrão, né? O ruim da gente querer fazer as coisas bonitinho é que a gente quer padronizar, né? Então, quem tem toque sente bem o que o professor passa, né? Então, a gente quer fazer, já que vai fazer bem feito, vamos organizar muito bem, né? Mas depois vocês vão pegando o jeitão e eu tenho certeza que vocês vão começar a incluir isso na tarefa de vocês, que é justamente criar o material, esquematizar. Aqui eu estou mostrando justamente porque às vezes o aluno fala, professor, eu li um texto de lei e eu não consigo entender. Aí eu falo, passa para o papel.
Pega aquele conteúdo e tenta desenhar, assim, no bom sentido, mas ajuda muito. É que as pessoas também têm um pouco, assim, de pé atrás, fica um pouco resistente, né? Pisa no freio. Ah, eu não consigo avançar, eu não consigo. Então, começa a criar algum hábito que possa fazer a diferença. É assim que vai funcionar. E é isso que eu espero de vocês, tá? Então, não desanimem, muito pelo contrário. Prosperem, vão para frente, né? Bom, continuando, o que nós temos aqui? Vamos voltar aqui para o parágrafo, né? Pronto, aqui é o parágrafo 5º. Vamos ver o que o parágrafo 5º fala. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo e inclusive do porte de remessa e retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Entenderam? Quem não entendeu, vem comigo. O que o código está dizendo? Ó? No parágrafo 5º, o que aconteceu nessa situação aqui? Ó? Então, olhem só. No parágrafo 5º ele diz: o sujeito, ele teria que pagar, né? Então, aqui, ó, no caso, R$ 2.000, então, exemplo, ó, porque ele tá, o parágrafo 5º ele remete ao parágrafo 4º, né? Então, aqui, cadê? Opa, voltou. Então, aqui, deixa eu pegar o azul. Exemplo, né? Ele teria que pagar quanto? R$ 2.000, né? Então, ele tem que pagar R$ 2.000 porque ele fala na forma do parágrafo anterior, né? Então, ele teria que pagar R$ 2.000. Então, vamos colocar aqui, ó. O recorrente teria que pagar, recolher, né? R$ 2.000, porque ele não recolheu nada, certo? Só que ele recolhe menos. Quanto que é menos? Qualquer coisa menos. Vamos pagar 1.900, né? 1.900,00. Nesse caso, ele não terá mais prazo para complementar. Por quê? O que acontece? O legislador ele deu uma chance para cada um. Então, na primeira hipótese, o sujeito pagou menos. Como pagou menos, mas pelo menos pagou alguma coisa, talvez mostrou boa fé. E daí o legislador falou: olha, tudo bem, vai, vou te dar uma chance, em 5 dias você completa, não precisa pagar juros, não precisa pagar multa, nada, só completa o que está faltando. Então, aqui, ó, 900, ele vai ter 5 dias para completar, então ele vai completar R$ 100, certo? No parágrafo 4º, o legislador foi um pouquinho mais pesado. Ele falou: pô, esse cara não pagou nada, não, ele recorreu no dia do recurso que ele tinha que pagar, não pagou nada. Tudo bem, o juiz vai estabelecer um prazo, mas ele vai pagar em dobro. Aí só se ele quiser muito recorrer, né? Porque vai ficar mais cara essa situação. Mas tudo bem, pagou em dobro, a gente aceita o seu recurso. Só que aí, digamos que nessa hipótese aqui, ó, do parágrafo 4º, que ele tem que pagar em dobro, né? O R$ 2.000, aí vai para o parágrafo 5º. É um parágrafo unido com o outro, né? Aí ele recolhe 1.900, achando que ele vai ter mais 5 dias para completar. Só que aí o legislador falou: bom, de repente, vai que alguém queira se aproveitar, achando que tem uma brecha, já vou fechar essa situação. Então, nesse caso, ele não tem mais prazo para completar. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos ler agora o Código de Processo Civil de novo, né? Isso é importante, né? O que está dizendo aqui? Ó? É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive do porte de remessa, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Ou seja, o parágrafo 5º ele tem relação com o parágrafo 4º. Então é muito comum, às vezes, estar estudando texto de lei, você verifica que um parágrafo, um artigo se refere ao outro, e às vezes você fala: nossa, eu tenho que ficar olhando para lá e para cá. Separa os dois, coloque numa tela, coloque num esqueminha que você consiga visualizar. É assim que funciona, gente. Se a gente não conseguir colocar esses esquemas no papel e organizar, o negócio não anda. E a sua dificuldade, muitas vezes, é a dificuldade de outras pessoas. Então, quando você avança em um tema que você fala: nossa, é muito difícil, é sinal que você está progredindo demais. Porque muitos dos seus concorrentes, ele vai ficar para trás, ele vai falar: não, olha, eu acho que daqui não dá mais, a vida é difícil, processo civil não é para mim, mas você é o cara que está persistindo, você é a pessoa que não quer parar. Então, contem comigo. Se você é essa pessoa, vem comigo que eu tenho total prazer em me ajudar. É assim que vai funcionar. E eu vou encerrar esse módulo por aqui, porque já no próximo eu quero começar os recursos em espécie. Então, foi um prazer tê-los aqui nesse canal, nesse momento, nessa situação de um conteúdo um pouquinho mais pesado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Conto com vocês e vocês também podem contar comigo. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.